Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos, né, da parte de soldagem, né? A gente até deu uma parada, né? A gente tinha programado aí vários vídeos aí para a parte de simbologia de soldagem, acabou entrando outros vídeos aí na sequência, mas a gente vai estar voltando, né? Porque a gente também vai estar iniciando da parte de caldeiraria. Bom, então vamos lá, aqui para simbologia, né? Aqui a gente tem um desenho, né, de uma peça, né, aqui mostrando como seria ela soldada, né. Aqui tem a estrutura, a base da peça, né, e aqui a parte soldada, né. Essa parte aqui, ou essa soldagem aqui, ela é a famosa soldagem de revestimento, né, que traz essa simbologia aqui. Soldagem de revestimento que é muito aplicada à área da manutenção. Essa simbologia que toma como base, né, a norma AWS, né, AWS, né, a referência 2.4, né, se eu não me engano, né, que traz justamente é a norma, né, a norma aplicada, né, AWS A2.4, se eu não me engano, que é a norma referente, né, à soldagem. E aí também já faço até uma observação, né, esse tipo de solda, né, que é a solda de revestimento, infelizmente poucos livros, né, trazem referência ali a esse tipo de simbologia, né, que é tão esse tipo de simbologia, o qual essa solda é tão utilizada no dia a dia, né, tão utilizada no dia a dia. Então aqui a gente tem aqui uma indicação referente ao uso dessa simbologia. Vamos ver logo esse exemplo aqui, que é um dos exemplos mais comuns, né? Então, um exemplo, você tem essa referência aqui para soldagem, né? O que é que traz aqui de informação, né? Aqui a soldagem de revestimento, né? Ela está para baixo aqui da linha de referência, né? Ou seja, não é porque está para baixo, né? Mas no caso aqui, como não tem limitação de cota, né? De valor dimensional, toda essa região ela vai ser soldada, né? Com esse tipo de soldagem. Né? No caso, é uma soldagem de revestimento, não está trazendo referência ali à orientação da solda, né? Poderia ter uma identificação referente à solda, se ia ser no comprimento total, ou se ia ser, no caso, na horizontal da base, né? Ou na vertical. Né? Então aí não tem essa referência. E tem aqui a referência da altura, né? 1/16 de polegada, né? Ou seja, seria a referência da altura da solda, né? Seria a indicação aqui para 1/16, né? Então, naquele caso ali que eu mostrei, né, não tem especificação das dimensões da solda, ou seja, toda aquela superfície deve ser soldada, né? Toda a superfície deve ser soldada, tomando como referência aí essa altura. Já aqui a gente tem um outro exemplo, né? Aqui a gente tem o desenho da peça, né? No caso, como ela ficaria, né? Na verdade, isso aqui não precisa na referência, né? Isso aqui é só um esboço de como ficaria, né? Ou seja, a solda, o revestimento ele ficaria ali no centro, mais ou menos, e teria as seguintes dimensões. A peça ela traz 250 por 150 e a solda, né, ela tem 30 milímetros, né, livre das bordas, né. Por exemplo, nesse caso aqui seria 250 menos 60, né, porque menos 60 é 30 de uma lateral e 30 da outra, né, ou seja, simetria. Então daria 250 menos 60, né, então esse comprimento aqui seria 190, né, seria 190. Já esse outro aqui que é 150, ele também tem essa distância aqui, né, dos 30 milímetros, né, de um lado do outro, ou seja, seria 150 menos 60, daria 90, né, então 190 para esse comprimento e 90 para esse outro, né, mas aqui é só o esboço, ou seja, isso aqui não aparece, né, vou colocar um X aqui, isso aqui não aparece, aqui é como seria a representação dela real, você recebe dessa forma aqui, né, tá aqui o comprimento da peça, e aqui a região da área que vai ser soldada, né? A referência ali da área que vai ser soldada, nesse caso aí, indicando a altura, mesmo a altura do exemplo anterior, né? 1/16 de polegada, e a solda ela vai ficar aqui nesse centro. Né? Então, nesse caso aí, também não está trazendo referência à orientação dos cordões de solda.
né? Se quisesse fazer alguma referência, poderia colocar aqui, né, a cauda a cauda, né, na identificação da solda, e colocar aqui a observação do tipo de orientação referente ao cordão de solda, né? Mas não é o caso, né? Então ele está livre, poderia ser tanto na vertical como na horizontal, tomando como referência a base de observação do desenho, né? Então essa é a referência aí para soldagem de revestimento, né? A gente vai estar trazendo aí vários vídeos, né? A gente vai estar aí o GNAK, a gente diminuiu um pouco mais o volume dos vídeos, a gente vai começar a trazer mais vídeos aí referente à soldagem, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos, né, sobre interpretação de soldagem, simbologia, né? No último vídeo a gente falou sobre soldagem, né, de revestimento, né? Até ampliar aqui a simbologia, né, referente a soldagem de revestimento. E hoje a gente vai continuar, né? Na verdade foi uma pergunta que um aluno fez, bem interessante, o seguinte. Ele fez, olha, eu já presenciei algumas simbologias assim e fiquei com dúvida, né, de duas linhas de referência na sequência, como esse caso aqui, né, duas linhas de referência. E essa relação, ela indica ali sobre aspectos de processo de soldagem na mesma região. Ou seja, normalmente você faz dois segmentos. Eu pelo menos já vi até com dois, né? Mas com certeza, né, outros processos, enfim, né, dá para ter mais segmentos ali. Então nesse caso aqui é o seguinte, né? A gente tem aqui, né, até para quem não viu o último vídeo, né, aqui está a peça. E essa parte aqui é a parte que vai ser soldada, né? Ou seja, a parte que está delimitada. Então aqui estão as dimensões referente à parte que vai ser soldada com a soldagem de revestimento. Aqui em cima tem até uma representação mostrando como é que ficaria, né, essa soldagem, ou seja, os cordões de solda aqui, né, nessa região, e no desenho, né, referente à soldagem, trazendo essa informação aqui com essa delimitação, né? Então esse foi até o exemplo que a gente utilizou no último vídeo. Então nesse caso aqui, toda essa região aqui vai ter essa solda de revestimento com a altura de 1/16 de polegada. Não está especificando o material, o processo, né, o tipo de solda. Beleza. Esse aqui ao lado, mesmo exemplo, só que no caso uma peça toda, né? Então toda a peça ela ficaria soldada, né? Teria essa soldagem de revestimento com 16 de polegada. A diferença aqui das duas é que aqui é toda a superfície e aqui é uma superfície delimitada. Beleza. Nesse novo exemplo aqui, o que é que a gente traz aqui de referência? Essa região continua sendo soldada, só que agora ela vai ter duas superfícies, né? Duas faces ali soldadas, né? Ou melhor, né? Vai ter um segmento soldado, depois soldado novamente, né? Então aqui a primeira soldagem seria essa, né? 1/16, a altura do cordão de solda referente à soldagem de revestimento. Então toda essa área aqui ela teria essa soldagem com 1/16 de altura. Beleza. Após essa soldagem, essa mesma área ela vai ter uma nova cobertura aí de soldagem, né? E aqui vem a especificação aqui na cauda, né, que o cordão da solda para essa última, né, ele vai ser soldado no comprimento de 190 milímetros, que é esse aqui. Ou seja, essa última soldagem ela está especificando que a solda ela tem que ficar na horizontal do desenho. Ela vai ficar dessa forma. Por quê? A primeira não tinha essa especificação. Ela poderia estar, por exemplo, soldada aqui em relação à vertical do desenho, né? Não está a identificação ali do posicionamento do cordão da solda, né? Nessa última tem essa informação, né? Ou seja, para garantir que de fato o cordão de solda ele tenha esse segmento, né? Você diz, poxa, precisa, não precisa? Aqui é só um exemplo, né? Aqui é só um exemplo, mas projetos estruturais, né, de soldagem traz essas informações, né, levando em consideração características de resistência ali do material, né? Então aí tem a sua devida importância. E outro detalhe, né? Lembrando que nesse caso aqui, exemplo, vamos supor que a espessura da peça ela tenha 1 polegada, né? 1 polegada. E ela vai ter uma soldagem inicial com 1/16 de polegada, ou seja, ela vai aumentar um pouco a espessura ali na área que vai ser soldada,
né? Vamos supor que seja aqui, e depois mais um 16, né? Ou seja, ela vai ter essa espessura de 1 polegada mais, né, essas duas faces, né, vamos assim chamar aí, soldadas, né? Ou seja, um 16 mais um 16, né? Nesse caso aí, iria para 1/8, né, a espessura, né, dessa parte, só da parte soldada, né, iria para 1/8, né? Um 16avo de polegada é 25,4 dividido por 16, que dá 1,58. Né? Então a gente teria esse 1,58 vezes 2, que daria ali 3,175 aproximadamente, que nada mais é do que 1/8 de polegada, né? 25,4 dividido por 8 dá esse 3,175 milímetros, né? Então a espessura dessa peça final, né, para esse exemplo, ele seria de 1 polegada e 1/8, né? Seria essa espessura, né? 1 polegada da peça mais 1/8 das duas faces aqui soldadas, beleza? E aí segue essa sequência, né? Aqui a seta, vem a primeira, né, indicações de soldagem, aqui a segunda, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo.